Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, bem-vindos. Então, a nossa correção da prova, né, do analista do MP, que teve aí uns 15 dias atrás, né? Bem-vindo, só deixar o pessoal entrar aí. Bom dia, Christian, bom dia, Robson, Vi, Dayana, Luana, Karine, Raíza, Ana, Fabiana, Isabelle, Márcia. Bom dia para todo mundo, bem-vindos aí, pessoal. Bem-vindo todos aí. Bom dia. Só deixar um minutinho aí enquanto o pessoal vai entrando. A gente já vai dando uma pequena conversada aqui, uma pequena introdução, né? O que aconteceu, pessoal? Essa prova que a gente vai corrigir hoje é uma prova que o pessoal que fez para analista da área do direito lá do MP fez aí uns 15 dias atrás, né? Foi a prova deles, tá? Então, o MP fez dois editais. Um primeiro edital onde ele cobriu lá algumas áreas de analista, né, e um técnico específico, né, e agora ele fez o que tem o técnico da área administrativa e alguns analistas específicos, tá? Então eles quebraram aí, na verdade, em vários editais, né, mas em dois momentos diferentes, né? Teve um que já teve a prova e agora, né, tem vocês, tá? O que é legal? A gente analisar o que caiu nessas provas deles, para daí a gente já ter uma ideia da linha, né, que a OCP está tratando agora, como é que está vindo, né? Então, acho que é bem relevante a gente fazer essa análise antes mesmo de começar a estudar. Né? Como eu começo a aula com vocês na segunda-feira aqui no curso, eu já queria antes fazer uma avaliação com vocês para vocês já entenderem um pouco dos caminhos aí, tá? Gente, olha só. É, material, né? Eu acho que foi nos grupos aí os materiais, né? Acho que todos os grupos aí, eu acho que foi os materiais, né, pessoal? Deixa eu só ver aqui se tem material aqui em algum lugar mais. Um pouquinho aí. Tá. Um pouquinho, pessoal, que eu vou só mandar o material aqui pro Zamba e ele vai fazer a mão pra gente mandar nos grupos todos aí, tá? Pra eu não perder muito tempo aqui, não. A gente já começa aqui. Só mandar aqui pra ele aqui. Porque nos meus grupos de informática eu tinha mandado pra todo mundo, né? Mas mandei pro Zamba aí. Beleza. Tá. O Zambelli vai mandar em todos os grupos aí. E aí, quem não tiver material já vai ter material. Mas isso aqui é a prova do analista, tá? Eu só coloquei ela em slides, na verdade, mas é a prova do analista aí que teve uns 15 dias atrás. Já. Te mandei, Zamba. Já que tá na live aí, né? Bem-vindo à live, professor Zambelli. Tá lá. Tá no teu WhatsApp aí. Fechado? Então tá. Vamos lá. Pessoal, olha só. Qual é a ideia de hoje, né? Então, assim, eu até convidei algumas pessoas também que estão fazendo, né, com outros concursos, né? Mas faz sentido essa prova também. Para que desse uma olhada, porque eu acho que vale a pena, né? Então, quem vai assistir essa live depois também, acho que vale muito a pena para diversos concursos. Foi uma prova bem acessível, assim, bem tranquila da OCP. Né? Para quem estudou, acho que não foi nenhuma surpresa. Né? O pessoal, de maneira geral, foi bem quem estudou, né? Obviamente, tá? Mas tem uma característica aqui que é diferente de técnico, tá? O que acontece? Na prova do técnico serão só 5 questões. O conteúdo é exatamente o mesmo. Só que no analista tiveram 10 questões e agora aqui no técnico serão somente 5 questões. Então, olha só, de um universo de 100 pontos, só 5 pontos
é para essa quantidade absurda de conteúdos de informática. Então, o que eu te recomendo, né, para estudar para o MPRS? Fazer muitas questões. Façam muitas questões da OCP e não fiquem detalhando demais todos os conteúdos teóricos, porque assim, vocês vão estudar coisa absurda de quantidade de coisas e não vai cair 10% disso tudo que vocês estudaram. Então, por uma questão de estratégia, né, e como já tem edital e tem data de prova já em agosto, cara, foquem muito em todas as disciplinas e informática, façam muitas questões, né? Por isso que a gente se propôs a fazer muitas questões com vocês, porque a ideia de questões, né, a gente vai pegar todos os conteúdos pelas questões e a chance que tu tem de fazer lá umas 3, 4, só fazendo isso é muito grande. Então é melhor fazer isso, né, do ponto de vista de estratégia, do que querer estudar todos os conteúdos do zero agora. Se tu já vinha estudando, melhor, faça as questões e aprimora. Não vinha estudando, tenta aprender por questões até lá, que eu acho que vai ser o melhor caminho para a OCP. Isso é a minha sugestão como professor, independente de ser nosso aluno ou não ser nosso aluno, é só uma sugestão aí para vocês, tá? Gente, porque concurso é estratégia, né? Para quem não sabe, né, eu fui concursado do TRT, eu fiz concurso para MP, eu fiz por TJ e fiz por TRT, né? E fui aprovado no TRT, fiquei lá por 10 anos trabalhando, né, onde eu coordenava lá o Escritório de Segurança da Informação. Então, a minha atividade lá dentro do tribunal era essa, né? E acho que assim, né, quando eu passei, eu acertei 61 questões de 70. A minha colocação foi o 30, né? Porque eu fiquei no critério de desempate lá, empatado com umas 18 pessoas. E eu fui o último, né, do critério de desempate, porque o critério de desempate, o primeiro era língua portuguesa, e dessa galera toda eu fui o pior em língua portuguesa, tá? Foi a matéria que eu deixei de lado na época, porque eu achei que não era tão importante, porque eu tinha ido bem no vestibular da URGS, e aí não fui tão bem assim, né, na prova, porque eu achava assim, na época era FAURGS, né, que fazia a prova, e eu achava, FAURGS, URGS, quando eu fiz o vestibular da URGS, eu arrebentei em português, então vai ser fácil, e não foi nada fácil. Então, se eu tivesse estudado, eu teria ficado muito melhor em língua portuguesa aí, tá? Então, acho que a estratégia é a questão mais importante aí, tá? Beleza. Vamos lá. Então tá, agora que o Zamba já está distribuindo material para todo mundo, né? Vamos em frente. Vamos começar a resolver a prova aqui, e eu acho que é bem importante, pessoal, então, essa análise da prova, para vocês entenderem qual é o perfil da banca AOCP, né, que é o Instituto AOCP. Existem duas bancas muito similares, que é a OCP e Instituto AOCP. É a mesma banca? Mais ou menos, tá? Porque o que eles fazem? O Instituto AOCP geralmente foca em concursos maiores, como, por exemplo, os Ministérios Públicos, esses caras assim. E o AOCP pega esses concursos um pouco menores, tipo de prefeitura, coisa assim. Mas, no fim do dia, são, né, no mesmo lugar e tal. Então, assim, depois que fizer todas as questões do Instituto AOCP, eu também faria da OCP, né? Porque não é tão diferente assim, não. Então, vamos lá. Vamos fazer as questões aqui e vamos discutir item a item aqui um pouquinho, tá? Então, olha só. Primeira questão, eu já dei risada quando ela caiu. Por quê? Porque se tem alguém que, por acaso, que foi lá no aulão da Polícia Civil, cara, no aulão da Polícia Civil, que a banca é Fundatec, não tem nada a ver com isso aqui, tá? Mas eu dei essa questão lá. E vira e mexe eu falo dessa questão e eu digo sempre para as pessoas assim, isso aqui cai muito em tudo que é banca, pessoal. Todas as bancas eles cobram esse negócio. Então, olha só. Um funcionário do MP está utilizando o sistema operacional Windows 11 em português em um computador do órgão. Durante a organização de seus arquivos, ele precisa criar uma nova pasta para armazenar documentos relacionados a uma nova área de atuação. No entanto, ao tentar nomear a pasta como Ministério Público, o funcionário se depara com a impossibilidade de usar certos caracteres. Então, perdão. O que ele está tratando aqui? Daqueles caracteres que são reservados, que a gente não pode usar em nome de arquivo. Então, quem são estes caras, né? Só para relembrar. Agora há pouco ainda estava dando aula para PC e eu fiz o desenho do tal do bonequinho, né? Vamos fazer o desenho do bonequinho aqui de novo, tá? Então, o que acontece? Né? Tem um bonequinho que nos ajuda a lembrar dos caracteres que a gente não pode usar, tá? Então, quem que a gente não pode usar? As aspas, né? Então, a gente não pode usar. A gente não pode usar 2 pontos, tá? O 2 pontos, né? Que ele é assim, mas aqui no bonequinho a gente coloca ele viradinho para ficar mais fácil de a gente ter essa imagem, né? A gente não pode usar asterisco, né? A gente não pode usar nenhuma das barras, tá? A gente tem 3 tipos de barra. A gente tem aquela barra reta, que se chama pipe, tem a barra inclinadinha para um lado e inclinadinha para o outro. Uma a gente usa mais na internet, né, no Linux, e outra a gente usa mais no Windows. Mas nenhuma delas pode ser usada em nome de caracteres. Então eu não posso usar nenhuma barra, nem essa barra, nem essa barra. Que mais que eu não posso usar? O maior que e o menor que. Tá aí os bracinhos do nosso amiguinho aí, tá? Então,
não posso usar nenhum destes caras deste querido bonequinho. E, além destes caras aqui, a gente também, né, não sabe qual é o sexo desse bonequinho. Como a gente não sabe qual é o sexo, a gente bota uma interrogação aqui, ó. E a interrogação também não pode ser usada. Então, estes são os caras que a gente não pode usar. Visto esse bonequinho, né? E aí tem outros meios de guardar, né? Cada um tem seus métodos aí para guardar, né? Ah, bonequinho eu acho difícil, né? Tem os mnemônicos aí também que dá para guardar, né? Mas enfim, esse boneco eu acho que é um dos mais práticos, né? Então, se tu fizer o bonequinho na prova, tu já vai olhar, tu já vai lembrar. Olha só, barra, né? Não pode. 2 pontos, não pode. Tá ali o zoinho do boneco, né? Maior que e menor que eles chamam de setas às vezes, né? Não pode também. E o asterisco também não pode, que tá ali a boquinha do nosso boneco. Então, né? Ó, um nome válido que pode ser usado. Então, qual é o nome válido que pode ser usado? Tá aqui na letra C, com aquele símbolo do percentual, tá? Com esse bonequinho fica muito fácil de lembrar. Gente, olha só. Isso aqui cai muito e repete muito em todas as bancas, tá? Isso aqui eu já vi cair em todas as bancas de concurso praticamente. Caiu já isso. Então, não é à toa que a gente já tem bonequinho, já tem mnemônico, já tem um monte de jeito de guardar, porque assim é um assunto importante de Windows. É uma besteira, talvez para alguns, mas é bacana. Fechado? O pessoal fala ali do mnemônico que também uso bastante, que é assim, ó, sabida, né? Que é o sabida. Que eu digo assim, uma pessoa sabida não erra isso em prova, né? Então, como é que seria o sabida aqui, né? Então, seriam as setas, né? As aspas, as barras, né? A interrogação, tá? Aqui. Interrogação, interrogação, 2 pontos, epa, peraí que saiu tudo aqui, 2 pontos, e asterisco, né? As aspas já foi lá, então aqui asterisco. Fechado? Então, aí tem aquela brincadeirinha, né? De que uma pessoa sabida não vai errar isto na prova, né? Então é isso. Facilzinho, né? Com esses mnemônicos aí fica bem tranquilo, né, pessoal? Fechada a primeira questão, então. Essa a gente já ganhou, né? Essa a gente já ganhou. O Robson deu uma alertada boa aí. Pedia, né, o nome válido, não o que não pode usar. Às vezes o cara na pressa, na prova, sai marcando a primeira que vê. Aí viu a barra, marca e sai correndo. Não, dá uma olhada geral, né? E eu sempre faço isso aqui na prova, gente. Parece uma bobagem, né? Mas eu sempre marco ali, cara, é válido, é o exceto, né? Esse tipo de coisa às vezes nos derruba e nos tira uma questão, tá? Vamos adiante aqui. Questão de número 2. Sobre segurança da informação, né? Então abrange um conjunto de práticas e políticas voltadas para a proteção dos sistemas de informação contra ameaças, né? Ameaças digitais, claro, com o objetivo de garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade. A gente fala muito disso em segurança, né? Confidencialidade é o fato de o dado ser confidencial, acessível só a quem tem direito de acessar, né? Integridade é o fato de estar íntegro, inteiro, completo, né? Existe um conceito que fala que é a completeza e exatidão da informação, né? Então é estar íntegro, inteiro, completo. E disponibilidade é estar disponível no momento que eu preciso, ele está lá disponível, né? Beleza, mas não é nem disso que trata a questão, mas só para a gente dar uma revisada nesses conceitos que também tem chance de estar na prova. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta uma ferramenta cuja principal função é o quê? Proteção contra vírus e malwares, né? Antigamente a gente falava só de vírus, né? O vírus tem aquela característica que é que nem do vírus que a gente conhece humano aqui, enfim, né? Que ele tem um hospedeiro, né? Ele precisa de uma ação humana, né? Enfim. Hoje existem uma série de malwares, né? De pragas virtuais. E isso cai muito em prova de concurso, tá? A OCP gosta dessas pragas virtuais, especialmente do ransomware, né? Ele gosta bastante, aparece bastante. É um cara que sequestra os dados e cobra resgate, né? Ele criptografa tudo no teu computador e diz, ó, tu me paga uma grana, senão eu não te libero esse cara. Então, esses caras eu recomendo que vocês estudem bastante, tá? Porque isso aí tem muita chance também de estar nas próximas provas aí do MP, tá? Mas ele quer aqui o cara que é de antivírus. Vocês sabem quem é que é o cara de antivírus aí? Conhece? A galera já tá respondendo ali, né? Robson, Pablo, olha, letra A, Avast, né? Então vocês têm que conhecer alguns caras de mercado, assim, Avast,
Kaspersky, McAfee, Norton, né? Esses caras fazem antivírus, além do Defender, que já vem com o Windows, tá? Então esses caras vocês têm que conhecer. Ah, mas o Zoom, o que que é? É uma ferramenta para essas reuniões digitais, né? Essas reuniões, essas videoconferências que a gente faz, né? A gente costuma até dar aula pelo Zoom de vez em quando por aqui, né? Spotify, né? Ideia de áudios, música principalmente, podcasts. AutoCAD é desenho técnico, né? Slack é uma ferramenta de colaboração. Algumas empresas usam isso, né? Como ferramenta de colaboração. Esse Slack não é muito comum cair em prova, não, tá? Nem AutoCAD cairia para vocês. Mas é legal saber o que é o Zoom, o Spotify, né? Importante que vocês conheçam um pouquinho. Tá bem? Ó, a Jéssica, foi fácil porque colocaram o mais conhecido. Para alguns sim, tá? Mas eu vou te dizer que tem gente que não conhece o Avast. É. Ó, o Slack e o AutoCAD, tá? Vamos lá. O Slack eu acho que não vai cair, tá? Mas o Slack, se vocês procurarem, é uma ferramenta que ela é de colaboração. Então, algumas empresas utilizam, né? Eu conheço algumas empresas que são de marketing, por exemplo, eles usam isso porque ele tem uma série de ferramentas para que os funcionários interajam entre si, para que eles se comuniquem. Então, eles fazem documentos, né, em colaboração, eles fazem uma série de colaborações. Então, existe uma série de controles de equipe, de colaboração lá. Mas, assim, isso não é comum em concurso, tá? Esse Slack aqui eu não me preocuparia com ele, porque isso aqui não é normal. Ele botou, acho que, sei lá, esse cara devia usar isso lá, viu isso uma vez, botou aí. Mas dificilmente ele vai ser, né, a questão da tua prova, tá? Acho que não. Mesma coisa o AutoCAD, tá? O que que é o AutoCAD? Quem usa muito isso é engenheiro, por exemplo, né, para fazer desenhos técnicos. Ele é um cara específico para desenhos técnicos. Então é muito usado por engenheiro, arquiteto, né? Esse pessoal acaba usando mais esse tipo de programa, mas ele é muito específico. Então, para o MP, eu não vejo lógica em ele estar ali, né? O cara precisou achar umas palavras mais para colocar aqui e tentar confundir vocês. Mas, assim, ele dificilmente vai ser objeto de questionamento lá na prova de vocês, tá? Dificilmente. Fechado. Beleza. Ó, a Mariana fala, usei muito o Slack, é uma ferramenta boa para equipes. É isso aí, né? Ela é uma colaboração de equipes, é uma ferramenta de organização de equipes, eu diria, tá? Mas assim, para MP, esse cara não deve fazer muito sentido. Mariana Lessa pergunta, como faço para comprar o curso de informática para o MP? Ele ainda não existe, tá? O que a gente tem hoje é um curso do Prepara, onde a gente resolve questões de todas as disciplinas, são o desafio dos 30, tá? Então no site métodoprepara.com.br, lá tem o curso com todas as disciplinas, tá? Muito, muito em breve vai entrar no ar, né? Eu tô um site meu que a gente está terminando de construir, e aí lá vai ter alguns cursos só de informática no site que é só meu, que é professorsergio.com.br. Mas ele ainda não tá legal lá, a gente está terminando de montar durante a semana. E aí a gente vai largar lá um curso que é só de MP, tá? Até o final de semana vai ter, mas só de questões, tá? Só de questões. Feito. Então, vamos lá. Vamos para a questão 3. No editor de texto Word 365 em português, as funcionalidades estão organizadas em guias, cada uma contendo grupos específicos de ferramentas. Uma dessas funcionalidades é o pincel de formatação, né, que permite copiar a formatação de um texto e aplicá-lo em outros. Assinale a alternativa que apresenta o grupo da guia página inicial, onde está a funcionalidade, então, onde está localizada essa funcionalidade. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Word aqui e vou mostrar para vocês direto no Word, tá? Aí vocês vão enxergar aqui e vai ficar melhor. Então, vamos lá. Aqui, pronto. Temos um Word aqui na tela agora, tá? Então, o que que acontece, ó? O Word, né, ele é organizado então em guias, ó, guia página inicial, guia inserir, guia desenhar. Vamos ver aqui, deu, agora deu. Desenhar, design, layout. Então, cada uma dessas guias aqui, ela é organizada em faixa de opções, que é essa faixa inteira que tem aqui. E essa faixa ainda é subdividida em grupos, tá vendo? Então, tem um grupo aqui, área de transferência, né? Um grupo fonte, um grupo parágrafo, um grupo estilos, né? Um grupo editando. Então, tudo isso aqui são grupos. E aí, o que que a OCP, Fundatec, enfim, várias bancas fazem? Elas querem que você saiba o caminho completo até alguma ferramenta, principalmente as mais conhecidas. Então, por exemplo, existe aqui o pincel de formatação.
né? O pincel de formatação, ele tem o objetivo o quê? De copiar a formatação de um texto e colar a formatação em outro local. Mas vejam que quando eu copio a formatação, eu copio para onde? Para a área de transferência. E depois eu colo a formatação, né, da área de transferência. Então, ele passa pela área de transferência. Por isso que o grupo aqui é o grupo área de transferência, tá? Então, aqui, ó, vou dar um zoomzinho aqui para vocês. Tá aqui, ó, área de transferência, tá certo? Uma coisa que é relevante também, pessoal, hoje, tá? São as teclas de atalho. Se vocês pararem aqui, ele já diz, ele bota de um jeito meio esquisito aqui, né? Mas é Ctrl Alt C e Ctrl Alt V, tá? Então, Ctrl mais o Alt mais o C copia a formatação. Ctrl mais Alt mais V cola a formatação. E é relevante porque isso mudou. Antigamente era Ctrl Shift C, Ctrl Shift V. Então mudou, agora é Ctrl Alt C e Ctrl Alt V. Por que que mudou? Porque Ctrl Shift V agora é o colar somente texto, tá? Então eles criaram uma tecla de atalho para isso que não existia antes, tá? Esse negócio não existia antes. Mas acho que é relevante saber essas teclas de atalho, embora assim, a OCP não cai tanta tecla de atalho assim, mas de vez em quando aparece, tá? Então acho que é relevante que vocês também conheçam esse cara aí, tá? Então olha só, qual é o grupo que ele estava lá? Não é no fonte, né? Nem no parágrafo, nem no estilos, ele é no grupo área de transferência. Por quê? Porque copiar e colar a formatação tem tudo a ver com a área de transferência, porque ele copia para a área de transferência e cola da área de transferência, tá bem? Beleza. Parará. Vamos adiante aqui. 3, 4. O MPRS utiliza o navegador Mozilla Firefox como uma das ferramentas para a navegação de seus sistemas e consulta de documentos. Para garantir a segurança e a privacidade nas atividades de trabalho, o órgão adota práticas recomendadas como navegação em modo privativo. Então é disso aqui que ele trata, navegação em modo privativo. Pois ao navegar de forma privativa, não são armazenados históricos de navegação, cookies, né, dados temporários, enfim. Então não fica nada ali de resquício no computador da tua navegação, né? Então, bacana. Nesse sentido, considerando o uso do navegador Firefox, qual alternativa apresenta o atalho correto a ser usado para abrir uma nova janela privativa? Então, como é que eu abro uma nova janela privativa que permite a navegação anônima? E aí, pessoal, vocês sabem isso? Essa aqui, cara, um monte de gente errou. Essa é um monte de gente errou. E errou, sabe por quê? Porque isso aqui é diferente, pessoal, do Chrome, por exemplo, que tá muita gente acostumada a usar, né? Então, por isso que acaba dando a confusão. Ó, pessoal, todo mundo D, e muita gente que eu conheço marcou D, tá? Mas não é, gente. O José, te mandei mensagem sobre essa, errei. Várias pessoas me mandaram sobre essa, tá? Infelizmente. Mas o que acontece, né? Ctrl Shift N, pessoal, é em outros navegadores, até acontece. No caso do Firefox especificamente, né? Ctrl Shift N não tem essa finalidade, tá? Ctrl Shift N não tem essa finalidade lá. O Ctrl Shift N no Firefox, sabe para que ele serve? Para abrir a última janela que tu fechou. Então, quando tu fecha a última janela com umas guias lá, se tu quiser reabrir essa última janela, aí tem essa tecla de atalho para isso, Ctrl Shift N. Porque Ctrl N é para abrir uma nova janela, né? Na maioria dos navegadores, Ctrl Shift N abre uma nova janela no modo privativo. Mas no Firefox não, e por isso que o sacana aqui do nosso examinador colocou aí, tá? No Firefox, pessoal, é Ctrl Shift P, tá? Ctrl Shift P. Porque olha só, Ctrl P é para imprimir, né? Mas Ctrl Shift P abre a janela de navegação privativa. Essa aqui foi, eu acho que, a campeã de erro. Acho que é onde o pessoal que estudou mais errou. Por quê? Porque focou muito em Chrome, em Edge, em outros navegadores, e o Firefox é diferente do resto, tá? Então, infelizmente. Acho que aqui ainda é relevante vocês saberem, né, que o Ctrl Shift H aqui é para o histórico, né? Então esse cara aqui, ele abre lá o histórico. Acho que vale a pena saber disso. Não sei se tem mais algum aqui que seja relevante, mas acho que é isso aí. O D aqui, esse aqui, o Ctrl Shift D, tá? O que ele faz? Ele adiciona nos favoritos, tá? Mas ele não abre os favoritos. O que ele faz? Ele adiciona todas as abas.
Então, digamos que eu estou com uma janela com várias abas abertas, eu dou Ctrl Shift D, ele adiciona todas essas abas aí nos favoritos, tá certo? Então, para isso que ele serve. Fechado? É isso aí. A maioria, pessoal, erra por quê? Porque usa o Chrome. Pouca gente que eu conheço usa o Firefox, né? E aí, quando cai isso na prova, realmente é uma sacanagem, tá? Mas enfim, né? O que eu vou fazer para vocês lá no nosso curso lá também? Uma tabelinha assim de comparativos. Agora vocês vejam o seguinte, ele já afirma aqui que eles usam o Firefox no MP. Então se for cair um navegador, eu acho que cairia de novo o Firefox. Então se for dar uma ênfase para estudar mais um navegador, estuda mais o Firefox. Tá? Se quiser estudar um pouco mais, eu estudaria um pouco mais o Firefox. E vocês vão ver, né, que tem sentido até por outras questões que eles vão fazer aqui com a gente agora, tá? Então, vamos lá. Próxima questão aqui. Essa foi sacanagem, eu concordo, tá? Beleza. Só ver se tem alguma dúvida mais aqui. Uma galera foi na do Chrome, né? Foi exatamente isso. A Mariana pergunta ali, ó. Prof, para fazer as questões e conseguir ampliar um pouco mais, né, a quantidade. Cara, eu fazia todas do Instituto OCP, depois eu faria a OCP, tá? E depois, se tu conseguir vencer todas essas, olha, já vai ter feito muita questão, porque tem bastante questões deles. Aí dá pra tentar outras, né? Sei lá, a própria Fundatec dá pra fazer algumas coisas, mas pula as que tem imagem, porque se tu olhar, a OCP não usa muita imagem e a Fundatec usa muita imagem. Mas as que não usam imagem vem muito nessa linha aqui, tá? E dá pra fazer bancas diversas. Aí não tem uma banca específica parecida, tá? Não dá pra focar muito não. Eu faria todas de Instituto OCP e depois de AOCP, tá? Tá, vamos lá. Então, próxima aqui. Essa aqui, pessoal, é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? LGPD. Então, é a legislação brasileira que regula o tratamento, né, de dados pessoais com o objetivo de proteger a privacidade, segurança, blá blá blá. Ela estabelece normas sobre coleta, armazenamento, uso e compartilhamento de dados, garantindo direitos aos indivíduos e impondo responsabilidades às organizações que processam essas informações, né? Então, a LGPD veio para ser um divisor de águas, né, nesse negócio de usar os dados, os nossos dados na internet, né? Então, hoje existe uma série de regramentos nisso que as empresas, enfim, instituições, todo mundo tem que, né, cumprir aí, né? Então, a LGPD busca assegurar transparência, consentimento e a possibilidade de revisão e exclusão de dados pelos titulares. No artigo 5º dessa lei são definidos alguns termos fundamentais. Um deles é assim descrito: pessoa natural ou jurídica. Então, olha, cuida que aqui já tem um ponto importante, ó. Pessoa natural ou jurídica. Beleza, então pode ser uma pessoa física ou jurídica, né? De direito público ou privado. Então, cuida que pode ser público, mas também pode ser privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, olha só, as decisões, né? Aqui tem uma coisa importante também, referentes ao tratamento de dados pessoais. Essa descrição corresponde à definição de. Então, pessoal, isso aqui, ó, tá? Cai pra caramba. Eu não duvidaria nada que caia uma questão de LGPD para vocês e que pergunte a função de um dos outros que está aqui, né? Então, este cara aqui das decisões, né? O que vocês têm que saber, ó? O operador, o jeito fácil de lembrar para a prova, tá? O operador é quem executa. Executa. Então, quem decide, né? Quem decide é quem? É quem controla, é o controlador. Então, esse cara aqui decide ou controla, né? Mas óbvio seria, né? Não usaram a palavra controla para não ficar tão óbvio assim. Então, quem decide, controla, é o controlador. E aí quem executa é o operador. O titular, né, é o dono das informações, né? Então aqui é o cara que é o dono das informações. Então são as minhas informações, eu sou o titular dessas informações. Quem decide e controla como vão ser tratadas elas numa empresa X é o controlador, tá? O operador é quem vai executar isso, tá? Então, dono dos dados. Certo? E existe aqui ainda a autoridade nacional. Esse cara aqui, pessoal, autoridade nacional, olha o nome, né? Isso aqui já seria público, né? Por isso que eu falei que a gente tem que ir vendo alguns caras ali, né? Então, isso aqui é quem fiscaliza. Então, quem fiscaliza é a autoridade nacional.
E a anonimização, existe esse conceito, mas daí não teria a ver com esses cargos aqui que ele está colocando, mas seria tornar uma certa informação, os dados, enfim, anônimos, né? É anonimizar, certo? Tornar os dados anônimos. Fechado? Beleza. Então, claro, a resposta dessa aqui, como ele está falando em decisão e tudo mais, é o controlador. Pessoal, isso aqui, a chance de cair de novo é grande, tá? É bem grande. Então, a LGPD, a pessoa se assusta para estudar, mas ela é bem tranquila, tá? É uma legislação bastante tranquila de estudar, mas eu focaria só nos pontos principais mesmo, como esse aqui que caiu na prova deles, tá? Não ficaria aloprando com muita coisa, não. Vamos lá. Questãozinha problemática aqui, né? Mas vamos lá. Só ver aqui se tem alguma dúvida aí. Parará. Ó, a TMP usa Chrome. Não sei, né? Eles falaram na questão ali, mas vai saber, né? Banca não sabe direito o que acontece. Concordo, Daniel. Mesmo que usasse a aba anônima, mesmo que usasse eu não lembro dos meus anos todos de TRT, alguém que ficasse usando a aba anônima lá, né? Geralmente a gente usa a aba anônima quando a gente usa um computador que não é nosso, né? Então eu vou usar um computador que não é meu, até para evitar que eu esqueça de repente logado alguma coisa, algo assim. Então eu uso uma aba anônima num computador que não é meu, geralmente, mas no meu próprio computador não faz muito sentido, né? E dentro de um órgão público é tudo super controlado, né? Eu mesmo era coordenador de escritório de segurança da informação, então a gente tinha uma série de controles dos equipamentos de todo mundo dentro do tribunal. Então não fazia sentido realmente, né? Mas é muito mais, é questão de prova, né, gente? Vamos lá, não é específico, né? Mas assim, existe uma tendência a cobrar em Firefox. Se vocês olharem no volume de questões, tem muita questão de Firefox. Então, eu olharia Firefox, tá? Mas enfim, né? São muito parecidos também, né? Não muda tanto. Vamos lá, vamos para esse cara aqui, que esse cara aqui para mim ele é problemático, tá? Ele é problemático porque tem um erro aqui, ele não impossibilita de resolver, mas ele tem um erro. E já vou explicar aqui qual é o erro, tá? Então vamos lá. Softwares utilitários são programas desenvolvidos para realizar tarefas específicas como a gestão, olha só, gestão, manutenção e otimização do sistema operacional. Até aí tá lindo. E outros aplicativos, por exemplo, o Mozilla Thunderbird. Ele não tá errado, porque ele fala e de outros aplicativos, né? É que ele dá uma intenção, uma tendência aqui de utilitários, né? Mas não é, não, tá certo. Não, eu tô sendo maldoso só. Então vamos lá. Software utilitário, então, né, serve para quê? Para gestão, manutenção e otimização do sistema operacional. Mas ele não pergunta disso, ele pergunta de outros aplicativos, tá certo? Como, por exemplo, o Mozilla Thunderbird. A principal função do Thunderbird é ser um. Na verdade, eu só queria saber o que é o Thunderbird, tá? Eu acabei lendo ali rapidinho, acabei achando que tinha um erro, mas não tem não, tá? Eu li melhor agora. O que acontece? Por quê? Porque existem 3 categorias de software que a gente organiza os softwares, né? O software básico, que são os sistemas operacionais. Então, o Windows, o Linux, né? Por quê? Porque eles servem como base para rodar os outros aplicativos ou utilitários, enfim, os outros programas, tá bem? Então, os programas, né, a gente classifica então como básico, aplicativo utilitário. Básico é o sistema operacional. Vejam que ninguém compra um computador porque quer ter o Windows. Né? O cara compra porque ele quer ter um navegador de internet, porque ele quer usar o Word, ele quer usar o Excel. Então, estes caras que atendem a tua necessidade, eles são aplicativos, tá bem? Eles são aplicativos. Os utilitários são os caras relacionados ao que? A manutenção, otimização. Então, eles são relacionados ao computador, a manter o computador, o sistema operacional funcionando na melhor, né, no melhor qualidade possível, digamos assim. Então, olha só, o utilitário atende a necessidade do computador, do sistema operacional. Exemplo de utilitário, antivírus. Ninguém compra em sã consciência um computador porque quer ter um antivírus em casa. Né? Então tu compra de novo porque tu quer ter um Word. Então o Word é um aplicativo, atende a necessidade do usuário. Eu compro porque eu quero usar um Excel, atende a necessidade do usuário. Eu compro porque eu quero navegar na internet com o navegador. Então o navegador de internet é um aplicativo, atende a necessidade do usuário, tá bem? Então utilitário é a necessidade do computador. Aplicativo atende uma necessidade do usuário. Tá? Então, sabendo disso, e que não tem a ver com a questão, mas ele cita, então a gente aproveita e já estuda isso aqui, porque é um ponto do teu edital. Aí ele vai lá e fala de Mozilla Thunderbird. Olha só, pessoal, ele é do Mozilla, tá bem? O Mozilla tem o Firefox, que é muito conhecido, que é o navegador, que acabou de cair, mas também tem o Thunderbird, pra vocês verem como eles gostam de cobrar coisas da Mozilla, né? E aí, vocês sabem o que é o Mozilla? O Robson já deu ali, né? É um cliente de e-mail. Ele seria um concorrente, pessoal, do Outlook, por exemplo, da Microsoft, tá? Ele é um cliente de e-mail. Bastava conhecer. Então,
Mozilla Firefox é para navegação. E para e-mail é o Mozilla Thunderbird, tá certo? Esse cara aí. Maravilha, vamos lá. 7. A busca e pesquisa avançada na web envolvem diversos conceitos fundamentais que permitem otimizar a recuperação de informações e aprimorar a experiência do usuário. Um desses conceitos é o cache, né? O que é o cache? É um endereço único utilizado para acessar recursos na web, como sites e arquivos. Não, isso se chama URL, Uniform Resource Locator, né? Nada a ver. São pequenos arquivos, né, armazenados no computador que registram informações sobre a navegação do usuário. Não, isso aí tem um nome também, são os cookies. Certo? É uma área de armazenamento temporário, utilizado para agilizar o carregamento de páginas e conteúdos da web. É isso, tá? Então, o que seria essa memória cache? A primeira vez que tu acessa um site, né, ele vai baixar todas as imagens, enfim, tudo que está ali para, né, montar isso na tela para ti. Então, baixou tudo no navegador lá e ele monta para ti. Só que ele guarda um pedaço disso dentro de uma memória chamada cache, de uma área chamada cache, como quiserem, tá? Então, essa área de armazenamento temporário aí, né, que ele armazena esses dados, né, que a gente chama de cache, ela tem a finalidade do quê? Se eu entrar de novo no mesmo site, o que ele vai ver? Essa imagem não mudou? Não, então não preciso baixá-la de novo, eu já tenho ela aqui no computador. Esse pedaço de conteúdo não mudou? Não, eu já tenho ele aqui no computador. Ah, esse aqui atualizou, então esse tu atualiza, tá certo? Então, aí fica mais rápida a navegação, né? A gente percebia isso muito mais quando a gente usava a internet de escada, aquelas internets ruins, né? Hoje em dia a internet é muito rápida, então isso não é tão perceptível. Mas antigamente quando usava linha de escada aí para fazer as conexões, né? Coisa de velho aí, mas o que acontecia? Tu conectava a primeira vez, abria o site, demorava abrir e montar todo o site. A segunda vez era muito mais rápido. Por quê? Porque boa parte desse site tinha ficado armazenado então dentro dessa área, né, de armazenamento de cache, tá certo? Então é isso, tá? Aqui é a letra C. Vamos só dar uma olhada nas outras. É uma tecnologia que permite a reprodução de áudio e vídeo em tempo real, sem a necessidade de download completo. Isso aqui é o streaming, não é isso? Então vamos lá, streaming. Opa. Streaming. Vamos de novo aqui. Streaming. Tá? É um processo pelo qual mecanismos de busca organizam e catalogam as páginas da web para facilitar a recuperação de informações. Não, não é isso, né? Então, tá aí, letra 7, então, letra C. O Daniel pergunta ali se é volátil. Pessoal, olha só, não é volátil, isso aqui é outra coisa, tá? É que existe uma memória cache que é hardware, tá? A memória cache trabalha junto com o processador. Aí a memória cache do processador lá, né, dentro do processador ela tem memória cache já. Então, essa memória cache é volátil, desligou, zero. Mas não é disso que nós estamos falando, não é do hardware. Nós estamos falando aqui de uma área de armazenamento dentro do disco rígido, tá, que é chamada de cache, que quem gerencia ela é o navegador de internet. Então, é uma área de cache. Não é errado dizer que é uma memória também, porque é uma memória, né, no caso de armazenamento, é um outro tipo de memória. Mas, por isso que eu até tentei evitar um pouco aqui no início, falei memória, eu falei, não, armazenamento temporário. Né, porque ele trata aqui também como armazenamento temporário, já para não dar confusão com a memória cache hardware, que é um auxiliar lá do processador que agiliza o processamento. A lógica é a mesma, só que para agilizar o processamento, né, do computador como um todo. Então, quanto melhor o cache de um processador, melhor o desempenho desse processador também, tá? Tem relação, né, com o desempenho do processador. Então, nada a ver um com o outro, tá? O hardware, memória cache, é volátil. Aqui não, aqui ele fica armazenado no disco. Uma coisa que acontece às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, às vezes tu vai entrar num site e quando tu entra naquele site, ele não carregou atualizado ainda, né? Daí o pessoal vai lá e diz, limpa o cache. Porque daí limpa esses dados que estão armazenados no teu computador e ele é obrigado a carregar tudo de novo, tá bem? Existe até uma tecla de atalho que o pessoal usa, que é Ctrl F5, né? Que o Ctrl F5, o que ele faz? Ele ignora o cache e baixa exatamente o que está lá, que é para evitar esses erros que às vezes podem dar de ele buscar o cache ali na hora de carregar a página, tá? Então, é um pouco diferente aí, tá, Daniel? Não é volátil neste caso, ele é volátil no hardware, tá? Que aí é outra história. Tudo bem? Então, vamos para 8 aqui, ó.
Um advogado do MPRS frequentemente precisa gerenciar múltiplos documentos, e-mails e aplicativos quando trabalha, né, em diferentes processos judiciais. Durante o expediente, ele costuma alternar rapidamente entre as aplicações e garantir a eficiência nas suas tarefas. Em um momento de alta demanda, este profissional necessita revisar rapidamente todas as suas aplicações abertas e as informações que está acessando e decide então utilizar o atalho de teclado do sistema operacional Windows 11 para visualizar uma miniatura de todas as janelas abertas. Então ele quer ver uma miniatura de todas as janelas abertas, né? Diante, né, do exposto, qual é o atalho de teclado correto para que ele consiga realizar essa ação no sistema operacional Windows 11 em português, tá? Então essa aqui ela é um pouco, né, assim, não era tão comum cair deste jeito em prova, né? Geralmente cai só um pedaço dela aqui, eu já vou explicar a diferença, tá? Mas Ctrl F4 é para fechar a janela, Ctrl Shift não faz nada, né? Ctrl Shift S que abre o gerenciador de tarefas, Ctrl S que abre o menu iniciar, né? O cara certo ali é o Ctrl Alt Tab. Então, o que faz o Ctrl Alt Tab? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vou botar aqui só de outro jeito a tela aqui, ó. O que acontece, ó? Se eu uso o Alt Tab, por exemplo, ele aparece essa janelinha aqui para mim, tá vendo? Só que quando eu solto o Alt, né, ele já some. Se eu usar o Ctrl junto, ele fica aqui na tela, ó, e eu posso tirar as mãos do teclado e ele segue ali. Então eu posso ir, né, alternando aqui entre as janelas, enfim, vendo tudo que eu tenho ali aberto, tá certo? Mas, já que a gente está vendo esse cara aqui, a gente ainda pode usar mais umas opções, tá? Então, existe ainda a tecla do Windows mais Tab. A tecla do Windows mais Tab, né, ele vai mostrar para vocês ali as janelas que estão abertas, mas ali embaixo, se vocês repararem, ele está mostrando também as áreas de trabalho. Então, eu posso ter mais de uma área de trabalho, né, no meu computador, né, que a gente pode também ver ele através desse botão que tem aqui no Windows, ó, que se chama visão de tarefas. Então, eu vejo também as áreas de trabalho aqui, tá, que são coisas um pouco diferentes. Mas, então, ele mostra as janelas, como se fosse o Alt Tab ali em cima também, mas ele mostra, então, as áreas de trabalho. O que são essas áreas de trabalho aí, gente? O que é essas áreas de trabalho? As áreas de trabalho, né, são grupos de aplicativos abertos. Então, eu posso, por exemplo, ter uma série de aplicativos abertos numa área de trabalho, né, que são relacionados a trabalho. E no outro, eu posso estar com um monte de joguinho. Eu brinco isso na aula às vezes, né? O cara tá cheio de joguinho no trabalho lá. Quando vem o chefe, o que ele faz? Troca de área de trabalho. Porque, né, com outra área de trabalho, tá só as coisas de trabalho abertas. É como se fosse um grupo, né, separado de coisas que eu estou executando, né, em áreas diferentes, tá? Essa é a lógica aí das áreas de trabalho, tá bem? Então é isso, tá? Alt Tab alterna entre as janelas, mas o Ctrl Alt Tab alterna, só que daí tu escolhe, aí sim que sai aquela janelinha dali, ou dá um ESC, tá? A banca gosta de algumas teclas de atalho, isso eu falei lá no início, tá? Não é tanto, essa prova aqui até teve mais, tá? Mas se vocês olharem na média geral, não são muitas, mas algumas sim. E principalmente do Windows, as mais conhecidas do Windows, que são quais eu estudaria das teclas de atalho de Windows, tá? Todas aquelas que começam com Windows. Então, por exemplo, Windows Z para abrir o explorador de arquivos, Windows L para bloquear a tela. Enfim, todos que começam com Windows eu estudaria. E essas principais, por exemplo, alternar entre as janelas, fechar a janela, Alt F4, esse negócio que eu mostrei das visões de tarefas. Então, essas teclas de atalho relacionadas a isso, eu olharia, tá? Para quem é aluno, vai receber uma lista das principais das principais teclas de atalho ali, tá? Quando a gente chega na aula de Windows, eu entrego esse tipo de conteúdo para vocês, tá? Quem é da mesa ao lado de PC até já tem isso do Windows lá, tá? Que também a Fundatec gosta de cobrar isso de vez em quando. Mas são as principais. Sabe qual é o problema? É quando cobram teclas de atalho muito malucas, pessoal. Aí sim eu acho que é bem complexo, mas não é o caso deles, tá? Então vamos lá, para 9. Os periféricos de um computador desempenham papéis essenciais na interação entre usuário e sistema, podendo ser classificados conforme sua função, como dispositivos de entrada, saída ou ambos. A respeito das características de alguns periféricos, informe se é verdadeiro ou falso, né, o que se afirma a seguir, assinar a alternativa e tal. Então, olha só, o que vocês têm que pensar, pessoal? Quando ele joga alguma informação, algum dado, alguma coisa para dentro do computador, está entrando para o computador, então é um dispositivo de entrada. Quando está saindo do computador algo, né, aí é um dispositivo de saída. Então, por exemplo, né, aqui ele traz alguns exemplos. Ó, impressora. A impressora é um dispositivo de saída. Sim,
A impressora é um dispositivo de saída. Por quê? Porque sai a informação do computador e vai para a impressora que imprime e sai um papel lá fora. Então, olha só, saiu do computador, tá bem? Né? O monitor, né, do computador de vocês. O monitor é o quê? É de saída, porque olha só, ele processou os dados todos e jogou na tela para que tu enxergue. Então está saindo pelo monitor, tá bem? Agora olha só, ele fala ali de webcam. O webcam é um dispositivo de entrada. Por quê? Porque ele pega a minha imagem aqui e está jogando para dentro do computador. Então ele é um dispositivo de entrada, tá bem? Mas vamos ver um por um. Então, o mouse é um dispositivo de entrada de dados que controla o cursor da tela. Sim, eu clico no mouse e ele joga essas informações para dentro do computador de onde eu estou clicando, tá bem? Então, ou onde eu estou movendo ele. Então, ele está entrando, não sai nada pelo mouse, tá vendo? Você não tem nenhuma saída no mouse, né? Só entra a informação. Então, mouse é de entrada e controla o cursor na tela. Então, esse aqui, beleza, tá verdadeiro, tá ótimo. A webcam é um dispositivo de entrada de dados. Até aí, ok. Que transforma documentos digitais em físicos. Não, né? Ele não transforma nada em físico. Ele é de entrada. Ele pega a minha imagem e joga para dentro do computador lá. Então, até aqui, estaria ok. Agora, esse final aqui, nada a ver, né? Isso aqui está muito ruim. Então, falso. Agora, olha a terceira. A impressora é um dispositivo de saída, que transforma documentos digitais, como por exemplo um documento do Word, né, um documento digital, em físico. Sim, ele imprime e sai lá um papel com tudo impresso. Então, tá tudo correto aqui, sem nenhum problema. E a última, sim, o teclado é um dispositivo de saída que permite a digitação de comandos e textos. Só que olha só, o teclado é um dispositivo de saída? Não, ele é um dispositivo de entrada, porque eu digito no teclado e ele entra a informação para o computador. Não sai nada pelo teclado, tá vendo? Não está saindo nada pelo teclado. Então, esse aqui também está errado aqui, tá? Então, verdadeiro, falso, letra C, a nossa resposta aí. Tranquilo? Vamos para a última questão, então, da prova do MP. Os softwares utilitários são programas que auxiliam na manutenção, segurança e organização dos sistemas operacionais. Legal, já falamos disso. Eles desempenham funções específicas que otimizam o desempenho dos computadores e facilitam o uso de diversas aplicações. Dentre esses utilitários, destaque-se os compactadores de arquivos. Né? Compactadores de arquivos. O que é um compactador de arquivo? Ele pega um arquivo ou vários arquivos, junta, também pode ser, e torna isso um arquivo menor. Ele condensa, né? Diminui o tamanho deste arquivo, tá? Que permite, então, reduzir o tamanho dos arquivos para facilitar o armazenamento e o compartilhamento. Assinale a alternativa que apresenta um software cuja principal função é a compactação de arquivos. Vocês conhecem isso, gente? Né? Tem alguns caras que são famosos, né? O WinZip, né? Que ele faz os arquivos do tipo zip, mas tem um outro cara aqui que é o WinRAR, não é isso? Então ele vai ter lá arquivos do tipo RAR, por padrão, mas ele também trabalha com zip e com outros, né, tipos de arquivos, sem problema nenhum, mas o RAR aqui seria o nativo dele, né? Então o WinRAR, ele também serve para fazer compactação. Então vejam que eles gostam dessa história de vocês conhecerem os principais aplicativos do mercado, né? Enfim, tem uma série de coisas aí. O que tem de relevante aqui desse conjunto aqui? Esses dois, tá? Que são antivírus, né? Então aqui a gente tem antivírus, certo? E é isso, tá? O outro é um player ali, enfim, os outros não faz muita, não precisa saber para a prova, porque eles não vão ser, mesmo que apareçam, vai ser que nem isso aqui, para encher a tela ali com outras coisas, tá? Mas ele não vai ser a resposta certa. Ó, só quem usou o ARG sabe a felicidade de usar o WinRAR, é isso aí, né? Outro cara de compactação antigo aí, né? O zip e o RAR são os mais conhecidos, tá? Eu apostaria que se fosse cair, cairia um desses dois aí. Fechado, gente? Então, olha só, essas são as 10 questões que caíram lá na prova do MP, tá? Então, a última prova do MP, né, o que apareceu foi isso, tá? Então, o que eu acho, né? O que eu recomendaria para vocês aí? Olha só, tô falando especificamente para quem vai fazer técnico do MP, tá? Eu faria muitas questões que nem a gente está fazendo agora, tá? Inclusive, eu acho que é o melhor caminho, né? Fazer muitas questões. Porque se fizer várias questões, o que acontece? Tu vai conhecendo os conteúdos de cada uma dessas questões e a chance de vir algo próximo a isso é muito grande. Claro que não vai vir uma questão igual, mas vai vir uma próxima. Por quê? Porque muito provavelmente o cara, quando escreveu essas questões de vocês, ele já escreveu para todas as provas, ele não vai escrever para uma única prova. Então,
são questões, né? Eu, por exemplo, vou falar por mim, quando eu faço questões, eu aproveito e faço assim, tá, vou fazer de barra de tarefas. Então eu já faço várias de barra de tarefas, já faço várias de área de trabalho, já faço várias, né? Porque quando eu preciso usar, eu já tenho meu banco de questões lá. Então quando a gente faz, a gente tende a fazer coisas próximas, tá bem? Então eu acho que não deve ser muito diferente desta prova aqui. O que deve acontecer são só 5 questões. Aqui foram 10, tá? Então para eles era mais relevante informática. Para vocês é menos relevante, são só 5 questões de 100, pessoal, né? Assim, de 100 pontos, desculpa, mas 100 pontos, né? Vocês têm 5 pontos, sim, são 5% da prova. 30% está em português, 60% está nas legislações, e que são poucas legislações. Não veio administração, né? Não veio nada de processo civil, processo penal, são coisas que teria muita chance de ter na prova do MP, porque na última tinha, né? Os caras tiraram e ficou um edital, ó, belezinha para fazer. Ficou um edital muito tranquilo de fazer. Tá? Então, agora, o que não dá? Vocês perderem tempo demais, tá? Com informática e raciocínio lógico, pessoal. Tem que saber o suficiente para fazer umas 3, 4 questões. Mas, claro, pode estudar muito mais? Pode. Depois que estiver dominando tudo da parte de legislação e tudo de português, tá tranquilão, cara, aí dá para entrar forte, né, no MP informática. Mas se não, eu não recomendo fazerem assim, muitas aulas teóricas, pessoal, porque se eu for dar toda a teoria daquilo ali, olha, eu não sei se eu venço tudo até agosto, de tanto conteúdo que tem naquele edital, tem muito conteúdo, tá? Mas os principais a gente tem que colocar aí, tá? Então, lá no nosso curso, né, do Prepara ali, eu separei os principais pontos assim que podem cair, criei um conjunto grande de questões disso, e a gente vai trabalhar em cima desse conjunto de questões, tá? Mas, né, além disso, claro que vocês puderem fazer de questões melhor, vocês que são alunos lá. Bom, essa semana também eu vou lançar então meu curso para o MP de informática, então até durante a semana ele vai estar, quem quiser acompanhar, vai ter um site novo, já estou dando spoiler aqui, né? Já estou brincando que eu sou o Sérgio Spoilador, né? Tô vivo dando spoiler, mas assim, durante a semana a gente vai largar, né, um site novo que é professorsergio.com.br. O site até já existe, mas ainda não tem esse curso do MP, né? A gente está montando os cursos lá, organizando ele direitinho. E aí eu vou fazer esse curso do MP, então, durante a semana, tá? Durante a semana a gente já coloca ele lá. Como é que vai funcionar esse curso? Nos mesmos modos que eu estou fazendo da polícia, tá? Mas aí eu vou explicar depois direitinho que ele é um curso todo em cima de questões, mas organizados de uma forma mais didática, de uma forma, né, mais direto ao ponto, de uma forma também cronológica, digamos assim, né? O que tem que saber primeiro para depois chegar lá. E aí tem alguns simulados, enfim, tem umas histórias aí que eu costumo fazer nos cursos, né, que eu toco, tá? Então, durante a semana aí, eu vou avisar isso para vocês, né, para quem tiver algum interesse, enfim. Mas, olha só, né, tô sendo extremamente honesto. Eu faria só muitas questões, tá? Então, por isso que eu vou fazer um curso só de questões. Eu não vou fazer curso de teoria para MP, porque eu acho que é sacanagem com vocês. Eu vou atrapalhar mais do que eu vou ajudar, tá? Porque eu vou ter muito conteúdo para dar, eu não vou me sentir bem se eu não der 100% dos conteúdos. Eu vou dar muito conteúdo, vai chegar lá, são só 5 questões, e ainda periga cair uma tecla de atalho idiota, periga uma coisa idiota, e aí o cara que nem estudou muito vai ter a mesma pontuação que tu. Então não compensa estudar demais isso. Claro, não dá para deixar de lado, são 5 pontos também, né? Não dá para ignorar. Mas não dá para ser o foco principal. Eu focaria principalmente em português, né? Que aí o Zambelli arrebenta nesse negócio aí. O Zambelli, em AOCP, ele te dá até a ordem que vai cair na prova lá, né? Impressionante, mas vai dizer, ó, a primeira é de crase, a segunda é de concordância, não sei nem como é que ele sabe isso. Mas ele dá até na ordem ali o que vai cair de tanta prática que tem, né? Então aí é com ele essa história. E legislação, né, pessoal? Eu estudaria muito essa parte institucional, tem um monte de coisa para estudar. E são 60 pontos. Então, cara, 90 pontos estão nesses dois blocos aí. E aí depois o outro tempo que sobrou, raciocínio lógico, né, com a Dani, obviamente, e informática aí comigo, a gente vai ajudando vocês, né? Esse time está muito forte para MP, para uma prova que vai ser muito tranquila. Então, acho que quem não está estudando ainda para esse concurso tem que estudar muito para esse concurso aí, focar, porque, cara, fazia muito tempo que eu não vi um concurso aí com tão pouco conteúdo para estudar. Tá? Tão pouco conteúdo para estudar da parte principal, né? Claro, o único cara que tem um exagero de conteúdo é a informática, é a minha área. O resto tá super tranquilo aí, tá? Vamos lá. Vocês ficam rindo de mim. A história dos spoilers. Já postaram essa semana aí me sacaneando com a história dos spoilers. Eu fico ansioso, né? A gente fica fazendo as coisas que eu fico ansioso pra falar. O Rodrigo, qual a diferença do Prepara? É que o Prepara ele tem um curso completo para MP em questões, tá? Então ele tem um curso em questões. Lá vai ter, eu acho que 6 aulas minhas de questões, né? E mais algumas que eu vou fazer live, que eu tô fazendo essa aqui agora, tá? De reforço.
O meu curso lá daí vão ser muitas aulas, né? Aí vai ser tipo uma vez por semana, pelo menos, aula até a prova, tá? Então é mais puxadinho um pouco aí, tá? A Banco OCP, se eu acho parecidas as questões com a Fundatec. As questões que não são visuais são parecidas, tá? Então, a Fundatec, ela bota muito... Que botão é esse? Isso tu não vai ver na Fundatec, na OCP, tá? A OCP não bota muitos botões. Então, ela é mais, como vocês viram, tem uma imagem nessas 10 questões aqui, tá? Então, as que não tem botão são parecidas. As que tem botão, as que tem imagem, aí não tem nada a ver porque não é o padrão da OCP, tá? Ó, obrigado, Robson. Olha, eu sempre digo, eu sou esforçado, né? Eu sempre me esforço bastante. Estou aqui sempre à disposição de vocês. Né? E, claro, quem é aluno tem lá meu WhatsApp direto, né? A galera me manda mensagem direto, respondo sempre, né? Isso é tranquilo. E isso também faz parte dos cursos, tá? Tanto pelo Prepara como no meu site agora, vai ter lá meu WhatsApp, né? Rodrigo, se aluno do Prepara tem desconto, sim, é muito desconto, inclusive, tá? Geralmente, é, assim, quem é aluno da polícia e quis fazer a minha isolada pode te contar depois. Eu não vou falar aqui para o pessoal não ficar magoado que não teve desconto. Mas quem é aluno do Prepara, a gente faz um preço ridículo que é só para ajudar a pagar o custo mesmo, tá? É bem, bem barato. Relaxa. Então depois, quando lançar, vocês vão ver, tá? Porque daí a gente já joga lá um cupom para vocês que é absurdo de barato, que é tipo assim, cara, é mais para ajudar do que qualquer outra coisa, tá? Vocês vão ver pelo preço, é realmente nada a ver, tá? O objetivo, pessoal, é que vocês passem. E assim, tenho feito esses isolados porque muita gente não quer comprar o curso com todas as disciplinas. Tem muita gente que fica me procurando que, professor, faz só isolada, faz só isolada. E eu nunca tinha. Então, a primeira que eu fiz agora esse ano foi a da polícia, está sendo bem legal. Dei aula para eles agora às 9 horas aqui, né? Então a gente está tendo. Na semana teve 3 aulas na semana, né? Porque o edital está saindo ali, eles têm. E eu quero adiantar uma série de conteúdos com eles. Então é um modelo diferente. Agora do MP eu vou fazer diferente. Eu acho que a gente vai fazer tipo uma vez por semana, né? Para toda semana crescer em alguma coisa, ou no máximo 2 vezes por semana, tá? Para não focar demais, porque assim são só 5 questões. Por que na PC tem tanto? Porque PC são 15 questões, tá? Então o cara tem 15% da prova tá comigo, é muita coisa, tá? Então fica tranquilo aí que durante a semana a gente já vai botar o curso no ar lá e aí a gente avisa vocês, tá? Mas vai ser um precinho bem legal, gente, não se estressem, tá? E assim, o objetivo dessas lives não é também de ficar aqui vendendo curso para vocês, né? Acho que vocês às vezes já gastaram demais, já tem curso demais, tudo. A intenção realmente é, né, trazer informação, a gente ajudar um pouco vocês aqui com todos esses conteúdos. Eu tô sempre fazendo live, quase toda semana eu faço live aqui, então às vezes não é, né, de AOCP, é de Fundatec, é Sesgran Hill, porque eu tenho uma galera de banco aqui que estuda comigo também. Então o foco acaba ficando entre todos esses caras aí, tá? Vamos lá. Esse tipo de questão da Fundatec que pergunta sobre botões, etc. O senhor acha mais apropriado estudar com algum material que mostre os botões e suas funções ou realmente explorando os programas no PC? Cara, assim, ó, vamos lá. Quando eles cobram um botão, né, o que eles cobram? Muitas vezes ele bota o botão e pergunta o que é aquele botão. Então, o que eu tento fazer com os alunos lá no curso, né? Eu tento fazer com que eles olhem para o botão e tentem ver o que o botão está tentando dizer para ele. Olha só, esse botão, esse desenho desse botão, não te parece que ele quer dizer algo relacionado a isso? Então, olha nas alternativas e vê se tem algo parecido com isso, né? Então, assim, explorar as atividades dos botões é bem relevante, tá? Eu acho que o uso sempre é muito importante. Eu sempre usaria a ferramenta, principalmente quando a gente está falando assim de Word, de Excel, né, de PowerPoint, de navegador, enfim, todos esses caras que são ferramentas de uso, né, cara, eu acho que usar é bem relevante. E claro, quanto mais questões fizer, melhor, porque, por exemplo, quase todos os botões que podem ser cobrados de um Excel já foram cobrados pela Fundatec em algum momento. Então, se fizer questões, tu vai ativando isso na tua mente aí também. Né? Então, acho que é por aí, tá? E fica ligado, porque eu mesmo aqui faço o seguido simulado aberto para a galera, né? Eu vou fazer agora mesmo um simulado para PC para os alunos. Mas eu também vou fazer um simulado aberto, né, daqui uns dias também, aí a gente já tá preparando isso. Que é um negócio tipo assim, cara, como é que tu acha que tu tá na PC hoje, né? Faz aqui esse simulado e vê como é que tá. Assim como eu vou fazer um do MP também, cara, faz o simulado e vê como é que tu acha que tu tá agora. Que aí vocês vão vendo que o simulado ele vai ajudando bastante, tá? Então eu gosto muito desse modelo de simulado, ele ajuda bastante aí.
Tarará. Obrigado pelas dicas, de nada. Pessoal, tô sempre à disposição aí, tá? O Robson aí. O Robson é aluno da polícia também, né, Robson? O Robson sabe bem o que eu tô falando aí, né? Sempre presente lá, né? Robson é só aluno, né, Robson? Tá lá estudando, tava estudando comigo aí hoje, inclusive, ele participa bastante, sempre responde aí. E é isso, pessoal, isso que vai trazer resultado para vocês. Então vocês podem, né, ter, assim, o que é legal, eu acho, é vocês terem o acesso direto, né? Eu tô sempre no grupo lá dos alunos e respondendo direto vocês. Certo, gente? Estamos aí já meio-dia, né? Acho que chega, né? Uma horinha aí. Resolvemos as 10 questões. Eu espero que tenha clareado um pouco para vocês como é que funciona o ACP, para quem estava nervoso com informática e tal, e visto qual é o caminho, né, que a gente vai ter que estudar para o MP, então. Né? Isso aqui é a abertura dos estudos. A partir de segunda a gente já começa a focar aí, né, parte por parte até a gente chegar lá, né, no resultado final. Tá? A ideia é a gente chegar bem preparado nessa prova, mas chegar lá estudando por questões. Tá? O caminho que eu recomendo para vocês é estudar por questões. Fechado, gente? Fiquem com Deus aí então. Estudem, né? Estudem que a vida pode mudar muito através do estudo, né? Mudou a minha vida, passaram um concurso, mudou a minha vida e vai mudar a de vocês também, tá? Então fiquem com Deus, estudem e o que precisar aí, contem com a gente, tá? Valeu!